Olha, na quinta-feira, o nosso telespectador e internauta, que é o Antônio Caldeira, participou da nossa live na multiplataforma e ele sugeriu aqui um tema para o jornal. Ele queria entender a medida provisória que trata do acidente de trabalho, da pessoa que sai de casa e vai para trabalhar. A pergunta é, essa situação pode ou não ser considerada um acidente de trabalho? Gentilmente, doutora Cláudia Ayabe, especialista em Direito do Trabalho, vai conversar conosco. Cláudia, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. O prazer é meu. Cláudia, e aí? Como é que é? Isso pode ou não, esse trajeto de casa até o trabalho, acontece qualquer coisa, pode ou não ser considerado um acidente de trabalho? Heródoto, antigamente a legislação previdenciária considerava como acidente de trabalho. Então, o empregado que saía de casa para trabalhar ou ia do trabalho para casa e se acidentava no meio do percurso, seja porque caiu de um ônibus, seja porque foi atropelado na rua ou porque caiu da bicicleta, era considerado acidente de trabalho. Só que a medida provisória 905, que foi publicada agora em novembro de 2019, ela estabeleceu que esse acidente de trajeto não é mais um acidente de trabalho. O que aconteceu? Em decorrência da reforma trabalhista, a reforma trabalhista tirou que o empregado, durante o percurso ao trabalho, estava à disposição da empresa. Então, o que era considerado hora in itinere. A reforma trabalhista estabeleceu que essa hora in itinere não existe mais. Então, por conta disso, essa MP 905 diz que o acidente de trajeto não é mais um acidente de trabalho porque o empregado não está mais à disposição da empresa. Ele só está à disposição para trabalhar quando ele efetivamente chega ao trabalho. Agora, Cláudia, sendo uma medida provisória, tem que ser votada no Congresso Nacional para se tornar permanente? Isso, Heródoto. A medida provisória ela foi publicada no dia 12 de novembro e ela teve início no dia 13 de novembro com relação a esse ponto. E durante 120 dias ela tem validade. Se ela não virar lei, ela cai em desuso. Então, ela não tem mais validade. Por exemplo, se a medida provisória não for votada, a empresa tem um empregado que sofre um acidente de trabalho hoje. Hoje não é mais considerado acidente de trabalho. O empregador não emite o comunicado de acidente de trabalho, só que daqui 4 meses, né, mais especificamente em março, se essa MP não virar lei, aí vai ser considerado. Compreendo. Aí vai ser considerado... Esse tempo da vigência da medida provisória, sim. Aí não é considerado. Entendendo. Agora, duas situações. Se o Congresso aprovar, continua do jeito que está. Se o Congresso não aprovar, a pessoa que sofreu esse acidente, ela pode entrar na justiça para tentar recuperar isso ou não? Aí vai depender do que falar a lei, né? Atualmente, a empresa não é obrigada a emitir o CAT, né? O Comunicado de Acidente de Trabalho. Se por acaso a lei falar que durante a vigência da medida provisória, os empregados que sofreram um acidente de trabalho têm direito ao seguro acidentário, aí sim a empresa vai ter que emitir a CAT. Só que a CAT ela deve ser emitida no dia seguinte do acidente. Então, se a lei for votada em março, não vai fazer sentido o empregador, a empresa, emitir a CAT depois de tanto tempo. Então, os empregados que sofrerem algum acidente nessa época, infelizmente, não terão direito ao benefício do seguro acidentário pelo INSS durante esse período. Bom, então posso entender que acidente do trabalho é só aquilo que ocorre dentro das instalações da empresa? Isso. Se um empregado, por exemplo, se machucar durante o trabalho, cair da escada dentro do local de trabalho, aí sim é um acidente de trabalho. Sim. Aí, nesse caso, ele teria, então, o apoio da Previdência Social, caso ele tenha que se afastar, é isso ou não? Isso. Ele tem que estar efetivamente trabalhando. Sei.
Ele se afastando, por exemplo, por 30 dias, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa e os demais pelo INSS? Isso. Exatamente, Heraldo. Entendo. Quer dizer que ele, então, aí teria um seguro social, coisa que não tem nessa situação primeira que você comentou conosco. Isso. Tá Infelizmente, durante o período da MP, o empregado não vai ter direito a esse seguro acidentário. Perfeito. Cláudia, muito obrigado pela gentileza, pela sua participação conosco.